Oi, eu sou Polly Bastos. Eu sou a Aline Medeiros. Eu sou a Fê Molinari. E você está ouvindo Amigas S.A., a sua rede de apoio para falar sobre vida, carreira e o que mais der na telha. Síndrome da impostora, fenômeno descrito pela primeira vez pelas psicólogas norte-americanas Pauline Clance e Suzanne Imes, após uma pesquisa com 150 mulheres muito bem-sucedidas que revelou aquilo que nós estamos cansadas de saber. De vez em quando, elas simplesmente não se sentem boas o suficiente. Apesar de não ser um fenômeno exclusivo do público feminino, a falta de representatividade no ambiente de trabalho faz sim com que as mulheres sejam as principais vítimas desse fenômeno. As características são necessidade de se esforçar além da conta, autossabotagem e comparação. E aí, Aline, você já se achou uma fraude? Ai, sim, né? Quando que a gente não se sente com desafios, né, durante a nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. A última vez que eu tive uma crise de impostora, vocês participaram disso, né? Eu me candidatei para o cargo de gestão, né, de liderança, e para me candidatar, eu já me questionei, mesmo me preparando focada há quase 2 anos para que isso acontecesse. Quando chegou a hora, bateu a insegurança e eu me questionei, será que eu já estou preparada? Será que eu já estou pronta? E dividir com vocês essas angústias, né? E se eu passar? Gente, como é o medo, né? Tipo, não é o medo de, se eu não passar. E é muito engraçado porque a gente olhava a Aline e via ela muito pronta. É esse, você já está pronta para esse cargo, você está preparada e esse é o seu lugar. Mas ainda assim vem essas dúvidas e você se questionou muito, né? Puxa, e se eu passar, será que eu vou assumir essa bronca? E eu sempre pensei muito assim, quando eu fazia quando eu estava para fazer a inscrição para o processo seletivo, eu pensava na palestra que eu assisti uma vez, que falava assim, as mulheres, quando vão se candidatar para uma vaga, elas precisam ter 120% de certeza que elas estão preparadas, que elas têm aderência aos requisitos da vaga, e o homem 70%. Então, eu sempre foquei muito nisso, eu preciso pensar que eu tenho que ter 70% da aderência da vaga. Não posso querer estar 120%. 120% a gente já foi criada para isso, né? Eu preciso remar contra a corrente, eu tenho que ser 70%, pensar de uma forma que não me trave, né? Não me faça paralisar e eu não perca oportunidades que eu, de fato, estava me preparando e estava preparada, né, para assumir. Então, sim, a gente tem essas crises e é nessas horas que eu acho que a gente precisa ter uma rede de apoio, precisa focar em referências. Então, quando eu tive essa insegurança, eu corri para vocês, porque são as pessoas em quem eu me inspiro, que eu divido as dificuldades do dia a dia, do trabalho. Isso é muito importante, essas horas de insegurança, elas vão bater, tanto em desafios pessoais quanto em profissionais. E a gente precisa criar essa rede, sabe, de compartilhamento e para a gente se incentivar mesmo e ver, não, cara, a gente se conheceu lá na pós, né? Rede de apoio. Lembra que eu fiquei muito honrada quando você comentou isso. Olha, meninas, eu não contei ainda para ninguém, mas queria muito compartilhar com vocês. E eu senti essa honra de você estar compartilhando e se abrindo, né, como um desafio, e também de poder abrir os olhos e te mostrar, puxa, o quanto que você está preparado, o quanto que você se capacitou para esse momento, e que às vezes a gente se pega nessa cilada, né, de, puxa, não estou o suficiente. E o quanto os amigos, né, e ali as pessoas que te apoiam, pode te abrir os olhos e relembrar dessas capacidades e de coisas que você já trilhou na vida e que te trazem uma fortaleza, né, para usar nesses momentos. E entender que isso também é o propósito que move esse podcast, ampliar essa rede de apoio de mulheres profissionais de alta performance para outras mulheres que estão por aí, para que a gente possa gerar aí um círculo virtuoso de mulheres que apoiam outras mulheres. Eu fiquei pensando também muito, Aline, nesse número que você falou, né, de 120%. Isso é ter todos os requisitos que a vaga pede e mais, né? E mais.
É muita coisa. Eu acho que 100% já é um número que a gente deve evitar, porque não existe, gente. Quem está 100% pronta para qualquer coisa? Aí a gente se cobra muito de poder estar um pouco a mais, ou oferecer um pouco a mais, né? E é perder oportunidades, porque 100% talvez perdeu a oportunidade lá quando estava 70%, sabe? Então, os 30% tu vai correr atrás, tu vai te capacitar, tu vai melhorar. A gente nunca tá 100%, né? Mas eu acho que quando eu li, quando eu ouvi sobre isso, me deu muito aquela sensação, poxa, a gente perde, a gente está a mais do cargo, então eu já estava sentando na cadeira há muito tempo, né? Já ficado me desafiado antes. E não é nem a questão de se desafiar, porque eu acho que a gente gosta, isso é motivador, mas é a fraude de se achar assim, cara, não vou ser capaz, não, eu não tenho coragem, não, sabe? Não, tipo, volta, rebobina, não é assim, sabe? A última vez que eu senti isso, de me sentir também impostora, eu tinha esse dado que a Aline comentou, né, de que não necessariamente precisava estar 100% pronta para assumir uma vaga. Fiz exatamente esse processo de perceber que eu estava ali no 70, ia atrás, deu certo, passei, e foi aquela coisa, né? Passei e agora? Era uma vaga em outro país, pela empresa que eu já trabalhava, então isso também foi importante, já tinha ali uma rede de apoio, mas ainda assim, tinha que fazer um monte de coisas que não estavam antes na minha rotina, e algumas delas eu não estava ainda pronta para fazer. Para completar, foi bem quando começou a pandemia, assim, eu cheguei em Portugal um mês depois, começou o lockdown. E toda a estratégia, todo o plano que eu tinha montado no Brasil e que tinha sido aprovado e que me dava segurança de que eu estava pronta para executar, foi por água abaixo, porque ele precisou ser adaptado para um momento em que não tinha mais evento, não tinha mais marketing presencial, não tinha visitar cliente para fazer venda. Então, foi bem desafiador, assim, foi um momento que, né, além de todo o contexto que já era complicado, ainda me bateu essa síndrome da impostora, e o que me ajudou na época foi ter recebido um feedback retroativo, por sinal, um feedback que tinha sido escrito num ciclo de avaliação da empresa 2 meses antes, do meu gestor anterior, e nesse feedback ele falava que, por vezes, eu me deixava levar por essa síndrome da impostora e acabava não entregando coisas que eu era plenamente capaz de entregar. E aí, ter isso escancarado na minha frente me ajudou a perceber o gatilho que tinha sido gerado e reverter o cenário, assim. Foi totalmente psicológico, impressionante. Que incrível, olha, essa tua experiência foi realmente muito importante para você e te relembrou do quanto você é capaz, né? E eu estava pensando também, Fê, na primeira vez, assim, que eu senti algo que eu entendi que era síndrome da impostora. Acho que quando eu aprendi o que era esse termo. Faz muito, muito tempo, numa empresa em que eu fui contratada e que depois, né, eu fiquei sabendo que ao final do processo, a última pessoa que me entrevistou falou assim, ela com certeza sabe se vender, agora vamos ver se ela sabe entregar. Gente, aquilo me marcou e me assombrou de tal maneira. Enfim, muito coaching, muita terapia para conseguir superar. Mas naquela época me apareceu muito essa característica que não era do me sentir insuficiente. Eu não sentia isso. Eu só estava ali focada em superar a minha meta sempre, em me provar além. Então, eu sabia que eu era capaz, só que eu só me sentia boa o suficiente quando eu fazia sempre além do que todos os meus colegas. E aí vem também a comparação. O 120%. E achei interessante. Exato. E achei muito interessante, né? Porque eu associava muito a síndrome da impostora como isso. Eu acho que eu não dou conta. Mas não, às vezes está em você super dar conta. Ok, mas a que custo, né? Você está segura de si mesma, você sabe das suas competências, mas tem muito aquele ponto de se provar. Porque alguém cuidou dela. Nas suas dela. carreiras passam por isso, né? Precisam se provar muito além, porque às vezes chegam num cargo, têm todas as competências e ficam e recebem, né, toda essa pressão, tanto de si mesma quanto do externo, de ter que provar muito mais, assim, de estar naquele lugar. Fê, você já se sentiu assim alguma vez? Eu te acho tão plena que eu não consigo te imaginar num cenário desses. Olha, muito como você falou, às vezes não necessariamente eu me senti e identifiquei que aquilo que eu estava sentindo
era a síndrome da impostora. Antes de conversar com vocês, eu não conhecia muito sobre esse termo, né? Então, puxa, o que é essa síndrome da impostora? Mas sim, muitas vezes eu me coloquei em alguma posição, sempre fui muito naquele sentido de estudar muito, né? Então, me preparava 100%, estou pronta, e em algum momento, puxa, será que eu sou realmente capaz? Ou será que eu estou atendendo essas expectativas? Então, eu me vi muito depois, refletindo e conversando com vocês, me percebi que, nossa, em muitos momentos eu me vi nessa situação, né? Estou pensando aqui no que a gente pode trazer de aprendizado, ao que vocês recorrem quando percebem aí esse gatilho. Eu já trouxe uma que valeu para mim, né? Que foi ter isso escancarado. Então, quando uma pessoa chegou para mim e disse, olha, isso que você está sentindo agora não é verdade, né? Você aí, sua cabeça jogando contra você mesmo. Então, feedback, alguém que me mostre que eu estou passando por esse problema, me ajuda, assim, a voltar para a terra. Que mais que vocês usam aí como mecanismo de apoio? Cara, eu uso muito o mecanismo de... Eu já fiz coisa pior. Tipo assim, eu já superei desafios maiores. Então, Aline, vamos lá que vai dar certo. A mudança aqui para Floripa sozinha, saí da minha cidade, mudei, vim para cá para trabalhar. Tinha que mostrar que ia dar certo, que ia conseguir. Eu vim assim, com a perna bamba para cá, né? Não sabia o que ia acontecer. Mas eu falava, não, depende de mim, depende da minha competência, vai rolar. Então, eu sempre recorro ao que eu já conquistei. E comecei falando aqui a rede de apoio, né? Vocês, hoje eu tenho vocês, são o meu abrigo ali para a gente comentar sobre o que está acontecendo. Então, são as duas coisas, né? Resumindo. E eu traria também, Polly, o autoconhecimento. Eu acho que a transparência, a gente se conhecer, entender algumas limitações e que está tudo bem, e entender o quanto que a gente já conquistou e o quanto que a gente está preparado. O exercício do autoconhecimento ajuda muito para a gente relembrar e não, né, cair na cilada da síndrome da impostora. Essa questão da transparência é fundamental. Eu estou lembrando aqui desse processo que eu comentei, né, em que eu tinha 70% das habilidades necessárias, eu fui muito transparente em relação a isso. Eu disse exatamente o que eu já sabia fazer bem, e acho que é importante também a gente aprender a se empoderar dos nossos pontos fortes, daquilo que a gente já conseguiu construir, e fui honesta também, talvez até, né, mais do que devia em alguns momentos, sobre aquilo que eu ainda não sabia fazer. E dessa forma, eu entendo que as pessoas que estavam me avaliando também tiveram conforto para tomar a decisão. Eu, né, como líder, quando eu estou recrutando alguém, eu também estou ciente de que eu nem sempre vou encontrar pessoas com 100% do que eu preciso, mas tem sempre na minha cabeça a lista de prioridades, o que são as coisas inegociáveis que eu preciso que a pessoa traga, porque eu não vou conseguir desenvolver, por exemplo, ou porque internamente eu não tenho esse conhecimento, e o que são as coisas que está tudo bem se ela não traz de fábrica, né, ou do mercado, porque eu consigo ajudar aqui dentro. E aí, quando essa conversa é transparente, eu acho que você também chega mais à vontade no lugar, sabendo que a tua liderança está ciente, né, de que vai ter ali um trabalho conjunto de desenvolvimento também. E, em geral, vai ter, né, gente? 100% não existe, que dirá 120%. É utópico. Exatamente. Super concordo. Acho que autoconhecimento é para a vida. Assim, também me ajudou super a entender o meu perfil, como que eu sou, se eu estou indo no caminho certo. E também identificar as pessoas certas para as vagas, né? Porque perfil é muito importante, né? Hoje em dia, quem recruta por técnica, demite por comportamento. Então, eu acho que a gente precisa ter esse autoconhecimento de perfil, de aderência para as vagas, né? Não só quando a gente vai submeter a uma vaga, mas também quando a gente está recrutando, né? Muito bem. Então, se você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando em alguma plataforma digital, se sente ou já se sentiu uma fraude, bem-vindo ao clube.
lembre-se que, isso não é verdade, e 2, você não está sozinha. Então vai lá no nosso perfil do Instagram, o @amigas_sa, e conta a sua história. Compartilhe as suas dicas, vamos reforçar essa corrente do bem. Aproveita e deixa também o teu feedback para a gente saber o que você está achando desse projeto. Um abraço e até a próxima!